Meus queridos, eu sou o Felipe Malon. Sou o Rolf Erbe. Fernando Talaia. Hoje a gente está aí com um convidado, amigo do Rolf. Vamos debater aí sobre alguns assuntos bem legais e é isso aí, vamos nessa, né? Esse é o nosso CucaCast. É o 5º episódio do CucaCast, né? Quinto episódio, então a gente já vinha numa sequência de falar um pouco sobre PNL, sobre psicologia, medo de crítica, rejeição, identidade, e daí tivemos a brilhante ideia de chamar o queridíssimo Fernando Talaia aí, que já tem, né, uma bagagem em carreira, me ajudou muito nos últimos 2 anos também, então acho que ele tem propriedade para falar. Mas primeiramente eu gostaria que o Fernando se apresentasse aí para todo mundo, né? Quem é Fernando Talaia? É um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite aí, é um prazer fazer parte desse podcast, poder compartilhar um pouco dessa trajetória, desse conhecimento aí. E das histórias, muito mais das histórias aí que mostram o que acontece depois que a gente sabe. Atualmente eu sou empresário, sou treinador, sou casado com a Damires Talaia e pai do Noah hoje. E eu não vou falar muito agora sobre mim aqui, mas mais para você conhecer, eu sou de São Paulo, faz 4 anos que eu moro aqui em Florianópolis. Vim para cá com um chamado muito legal e depois eu compartilho um pouco mais sobre isso. Esse é um pouco do que eu sou, assim. Maravilha. Legal. E ontem estava em Criciúma. Ontem eu estava em Criciúma palestrando, uma palestra falando sobre gestão, lucro e empreendedorismo. Foi bem legal, assim, um pessoal sedento por conhecimento. A palestra estava cheia, tinha umas 250 pessoas, o pessoal de pé lá, mas não foram embora, ficaram até o final, então foi bem massa, assim. E aí a gente vai compartilhando conteúdo, conhecimento. E tem um projeto bem legal por trás dessas palestras também, que é a arrecadação de alimentos. Show. Então a gente está fazendo essa arrecadação, doação para instituições de caridade, lares que ajudam pessoas carentes. Acho que já foi mais ou menos umas 5 toneladas de alimento aí nos últimos 3, 4 meses, que a gente conseguiu, com a ajuda dos participantes da palestra, fazer essa doação. Então a gente continua nessa trajetória aí, que aí a gente consegue fazer um mundo melhor, né? Maravilha. Legal, cara. Eu vi no teu Instagram ontem, tinha um cara descarregando, né? Tinha. Era muita coisa, né? Era. Uma caçamba de uma... Que massa. De uma saveirinha ali, né? Ao mesmo tempo que tu tá ali fazendo o teu negócio, porra, tá podendo ajudar os outros também, né, cara? Sim. A gente tem que estar sempre tentando fazer um pouquinho a mais, né? É o que dá o propósito, assim, pra vida mesmo, né? Ajudar pessoas, fazer a diferença na vida de pessoas. Eu digo que o sentido da vida é o servir. Só que é difícil eu ter essa consciência enquanto eu tô precisando de dinheiro. Enquanto eu tô precisando de dinheiro, o foco é o dinheiro. Mas aí eu fico envolto naquilo. Quando eu começo a ajudar, a contribuir, que o servir começa a fazer sentido, eu vejo que é ali que é a felicidade. A gente só pensa muito numa coisa se ela tá faltando, né? É igual tá debaixo d'água, né? Tu pensa muito em oxigênio porque vai faltar, né? Exato. E quem tá sem dinheiro é a mesma coisa, né? Eu tô pensando demais, é porque tá faltando. Tá faltando. E aí depois, quando você relaxa, chega um momento que você relaxa, aí a coisa flui e você consegue ajudar. E a felicidade vem mesmo de... Cara, eu posso ajudar outras pessoas que não tiveram as mesmas condições, tudo. Isso é bom, isso é... Fantástico isso, né? O assunto principal vai ser o medo da crítica, Fernando. O medo da crítica? Medo da crítica, eu sei que é um assunto que tu domina. Meu Deus. Tu trafega muito bem. Deixa eu ver se eu tô Dá uma bem alongada. aqui. Vamos te criticar o podcast inteiro pra ver se ele aguenta. Vamos ver. Fernando, A Marília Gabriela já chegou aí. ela vai chegar daqui a meia hora. Ela vai chegar, presta atenção que daqui a pouco ela entra por aquela porta. Traz o meu conjunto de óculos. Que massa. E Fernando, tu trafega muito bem, eu sei que nas tuas palestras tu fala sobre identidade, tu tá falando agora também sobre propósito, sobre o servir. Para isso tudo teve uma construção, né? Obviamente, sim. Não é o Fernando de 20 anos atrás, não é o Fernando de hoje, né? Um Instagram aqui, como o Felipe falou, te achou no Instagram, quase 40 mil seguidores. Palestras, eu acho, com 300, 400, 500 pessoas. Sim. Tu deve sofrer arremesso de laranja e pedra todo santo dia, certo? Todo tempo. Na postagem, tu até comentou agora sobre uma postagem. E a gente está numa cultura de cancelamento, pessoas reprimidas, depressão, ansiedade. Essa angústia de muita gente não está em jogo no campo, está na plateia, né? Sim. E na plateia é muito mais fácil apontar os dedos. A gente vê o que o nosso atual presidente está sofrendo, qualquer outro presidente de outras nações, artistas, líderes, empresários. E eu queria saber a tua opinião, de onde é que vem o medo da crítica, queria saber a tua ideia, né? A tua concepção sobre isso.
E qual foi o momento da tua vida que realmente tu deu essa virada de chave e não que perdeu de uma vez só, né? Mas conseguiu abafar, seguir em frente, ter essa exposição ao público, como nós todos estamos tendo agora e vai ter daqui em diante, e tomar as pedradas e seguir adiante. Então, discurse como tu quiser falar. Legal. Tem até uma frase que diz que árvore que dá fruto toma pedrada, né? Porque você dá o fruto, aí vão jogar pedra para tirar aquele fruto dali. Árvore então, feia, quando você quer. começa... Árvore feia, ninguém quer. Aquela seca, ninguém quer. Mas a que dá fruto, eles vão dar pedrada. Prego que se destaca é martelado. É martelado. Então, se se destacou, ele vai, vai bater. Então, assim, vai ter. E eu tomo muito como princípio, assim, um modelo que eu tenho, que é Jesus Cristo. E eu vejo que nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Pô, ele era Jesus e ele foi crucificado na cruz do Calvário. Cara, se nem o cara que era o filho de Deus, o primogênito de Deus, conseguiu agradar todo mundo, então não vou ser eu jamais que vou conseguir. Então eu desencanei disso, né? De querer agradar todo mundo. E as pessoas vão querer vir, vão falar. Só que por uma identidade fragilizada, muitas pessoas têm esse medo. O que é uma identidade que eu gosto de falar um pouco? Nós temos sinapses neurais, crenças que são geradas na nossa infância, quando a gente está crescendo. Por aquilo que a gente vê, ouve dos pais falarem a nosso respeito, ou que nós não vemos eles falarem. Se meu pai não me elogia, eu cresço com uma identidade neutra, nula. Se ele me critica, eu cresço com uma identidade distorcida. E se ele me elogia, eu cresço com uma identidade fortalecida. Essa identidade é aquilo que diz assim, eu sei quem eu sou. E quando eu sei quem eu sou, pouco importa a sua opinião sobre mim. Porque é só a sua opinião. Agora, quando eu não sei quem eu sou, ou eu me acho uma pessoa menor, uma pessoa pequena, porque as minhas crenças são ruins, eu aceito muito fácil o que as pessoas falam. E aí, quando alguém chega e fala alguma coisa, você é assim. Aí você fala, eu devo ser assim, né? Putz, mas isso que você tá fazendo não é legal, né? Mas eu quero agradar essas pessoas, então eu não vou fazer mais. E aí o medo da crítica, da rejeição, por não saber quem é, por não saber a identidade real que tem, vai fazendo a pessoa ficar parada. E água parada, ela cria bicho, água parada não tem vida, né? Perfeito. Então isso começa a minar os resultados das pessoas. É muito mais complexo assim do que isso, tem muito mais coisa por trás aqui. Mas basicamente é isso. O que eu ouvi dos meus pais quando eu era criança formou quem eu sou, a minha identidade. Essa identidade diz o que eu vou fazer. Se eu sou um cara capaz, se eu sou um cara forte, resiliente, e aí legal, bem tranquilo. E a crítica, ela vai existir. Ela vai existir o tempo todo. Dói ainda em ti? Uma crítica muito forte, uma pessoa importante. Dói? Eu vou te falar que... Ou tu vai ponderar quem é, se esse feedback isso vai muito de quem é, né? Porque se a gente parar assim, se vem uma pessoa na rua e fala assim, cara, você é um cara, você é feio, ou você é magro, ou você é gordo, ou você é... Muito alto. Você é muito alto, muito baixo. Ela faz uma crítica, mas você nem conhece aquela pessoa. Você vai olhar e vai falar, cara, pouco importa a sua opinião. Mas o que mais dói é das pessoas próximas. As pessoas próximas, por quê? Você dá voz para as pessoas próximas, as pessoas que você ama, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos, parentes, pessoas próximas. Então essas são as que mais tendem a doer. Só que eu fui trabalhando tanto emocionalmente, que chegou uma hora que, eu não vou te falar que eu sou blindado, mas dói muito menos ou muitas coisas não doem. Tem alguma coisinha ainda que pode falar, putz, mas aí naquela hora que eu tenho o sentimento, você já fala, deixa esse sentimento de lado e toca. Processo aí. Por exemplo. Isso aí, exemplo. Eu gosto do exemplo. Exemplo nós vamos levar para a prática. Eu fui abrir uma empresa de carro no meio da pandemia. Corajoso. O comércio. Tudo estava fechando e a gente falou, vamos abrir uma empresa de carro. Naquele momento, meu pai chegou para mim e falou assim, você tem certeza que você vai abrir uma empresa agora?
Aí aquela pergunta dele bateu aqui. E eu sei quem eu sou, eu sei do meu potencial, da minha capacidade de gestão, de empreender, de crescer. Mas naquela hora eu bloqueei aquilo e falei, pai, eu tenho certeza do que eu tô fazendo. Fica tranquilo que vai dar certo. Identidade firme e fortalecida. Forte para bater de frente. Agora, se a pessoa não tem identidade firme, forte, ela fala, nossa, é mesmo, né? Tem dúvida. E se vem uma segunda pessoa, a tua esposa, e uma terceira, um grande amigo, uma quarta, bom, não vai abrir o negócio. Não vai. Aí você não abre. E tu teve, no teu caso ali, com a tua criação, tu teve que desconstruir algo? Ou tu já sempre teve, assim, uma boa base familiar e tal? Em relação à autoconfiança, porque tem muito a ver com, na minha visão, que eu corroboro, porra, eu vou de encontro com tudo que tu tá falando, que tem muito a ver com autoconhecimento, né? Sim. E a gente se firmar por nós mesmos, né? Mas para muitas vezes tu se conhecer, tu precisa se desconstruir para se construir. Sim. Na verdade é chegar à tua essência, né? Tirar as coisas que estão atrapalhando, limpar a janela, né? Se lapidar, né? Boa pergunta. Então, assim, pra ti, tu teve que fazer essa desconstrução ou já veio natural, assim, da tua família? Assim? Eu tive que fazer a desconstrução. Por quê? E eu vou te falar que hoje, na nossa geração, todas as pessoas precisam fazer. Porque os nossos pais não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Acesso. Não tinha conhecimento. Não sei se o acesso. Talvez tinha acesso, mas não buscava o acesso. Essa parte psicológica. Porque a parte de PNL, cara, isso tem, sei lá, 100 anos. É muito tempo. Psicologia, psiquiatria, tudo. Eles tinham isso, esse acesso. Eles não buscavam acesso. E eu não sei assim, mas não tem como você criar um filho perfeito. Não tem, porque um momento ou outro ele vai passar por uma frustração, um momento ou outro você não vai ter um tempo para ele, porque você está querendo... Por mais que você elogie, ele vai se sentir rejeitado uma hora ou outra. Então, algumas fraturas ele vai ter. Eu posso te dizer que eu tive um pai e uma mãe que me deram muito amor, mas por falas erradas construíram muita besteira na minha cabeça. Do tipo, pai, tirei 9 aqui na escola. Você só estuda, você não fez mais do que a sua obrigação. Caraca. Distorce a tua identidade. Porque, eu fui bem e meu pai não... E aí eu ficava assim, pai, olha aqui, ó, eu tirei 9. Não, você não fez mais que a sua obrigação. A minha autoridade máxima não deu um feedback positivo. E aí eu fico buscando feedback em cima das pessoas. Já que meu pai não me elogiou, não me validou, olha aqui, eu tô fazendo isso aqui, você me elogia, você me valida. E tu buscou por muito tempo a aprovação, vamos dizer, da adolescência, vida adulta? Até os 34 anos. Olha só, isso é que eu queria perguntar. Aí veio a maturidade, coisa linda, e tu começou a se fortalecer. E ali, em algum momento, sentiu a minha vida não tá funcionando, não tá fluindo. Teve um evento em si. Tiveram alguns, né? A vida vai dizendo, os roteiristas vão mostrando. Os roteiristas. Como diz o Murilo Gun, os roteiristas vão tentando te falar. 34 anos, uma vida medíocre, mediana. Eu tô com 42 agora. E aí eu tava ali no cheque já, falando, cara, será que minha vida vai ser só isso? Será que vai ser literalmente essa merda? Faz bem, né? O cara crescer, o cara desenvolver, faz bem. E aí eu falei, será que minha vida vai ser só essa merda aqui, cara? Eu não aguento mais trabalhar pros outros, não aguento mais quebrar, não aguento mais essa vida. E ali eu falei, cara, eu preciso estudar alguma coisa que vai me despertar, que vai me mostrar um novo caminho. E foi onde eu comecei a entrar nesse processo imersivo. Investi muito dinheiro, assim, relativamente muito dinheiro, talvez uns 250 mil reais em conhecimento, em estudo, em mentoria, para pegar a mente das pessoas. E só que se a pergunta é se valeu a pena, cara, eu pagaria 3 vezes mais hoje fácil se eu soubesse o resultado que ia me dar, porque Foi um passo bem arriscado para ti, teve que ter muita coragem, né? Sim. Que não foi todo o investimento de uma vez. Você faz um investimento de 1.000, tem um retorno. Aí depois de 2.000, tem um retorno. Aí de 5.000, tem um retorno. E aí você vai fazendo esse investimento. Mas o investimento faz essa desconstrução. E aí você desconstrói aquela identidade ruim que foi implementada. Que tipo assim, dinheiro não dá em árvore. É difícil ganhar dinheiro. Cara, que crença maldita é essa que é implementada?
Por que é difícil ganhar dinheiro? Não é difícil ganhar dinheiro. Ali já mandou um comando, né? É. É difícil, eu acredito que é difícil. E aí você vive aquilo. Tua realidade é aquela... Isso pode ser para tudo, né? Você pode ver em qualquer área da vida, gera-se essa identidade ruim. E aí você vive baseado naquela crença que é difícil ganhar dinheiro, que, sei lá, várias coisas ruins. Então o teu autoconhecimento, ele veio através de todos esses processos aí que tu, digamos assim, foi atrás, esses cursos, essas coisas assim. Treinamento, livro e pessoas. E as 3 formas de aprender as coisas. Espiritual também? Sim. Assim, junto com Deus, porque eu acho que tem a parte mental, mas eu acho que também tem Deus, assim, sabe? Eu acho que tudo tem um porquê na vida, ou Ele está sempre direcionando a gente, eu sinto isso. E eu não sei, esse caminho do autoconhecimento, talvez sem Deus, para mim, a gente até estava conversando esses dias, eu e o Natan, fica uma coisa assim, eu não sei como que conseguiria fazer sem, né? Fica vago, né? Fica vazio. Do alto. Porque fica vazio. Porque às vezes a gente, tipo assim, se apega muito à parte mental, né? Aos processos, a essas coisas, mas às vezes esquece do lado espiritual, que é se conectar, que para mim, Deus é o todo, né? Então a gente também é o todo. Então às vezes a gente falta só se conectar com a gente mesmo, né? Que é o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, que é alto aqui e alto de cima. Exato, né? o alto de cima. E isso dá até um trocadilho. E nesse teu processo, tu também, ou tu já sempre era apegado a Deus? Ou como é que foi também? Eu tinha uma crença... Dos teus 34 aí, eu tinha uma crença muito errada sobre Deus. Eu ia fazer essa pergunta, era essa. Se tu acreditava e qual era a tua proximidade na época de Deus. Massa. Exatamente isso. A proximidade zero e a crença era ruim a respeito. Por quê? Porque eu via muito em casa meus pais falando, meu pai falava algumas coisas a respeito, tipo assim, havia um pastor roubando a igreja e ele falava assim, olha lá, a igreja é lugar que eles vão te roubar, não sei o quê. Por causa de um exemplo, foi criando uma crença que para a igreja, que pastor é coisa ruim. E aí isso me distanciou. Cara, se igreja onde Deus está e ali é um lugar ruim, por que eu vou estar lá? E aí eu ficava meio assim. Eu falava que acreditava, mas não era alguma coisa boa assim, né? E aí eu comecei a desconstruir isso também. Falei, cara, eu não posso pegar o exemplo do cara que é ruim. Eu tenho que pegar o exemplo de quem é bom. E aí começou a gerar essa conexão, até que eu tive algumas experiências assim com Deus e eu vi que existe muito mais coisa do que o que existe aqui. E aí a conexão foi aumentando. E hoje eu vou te falar que eu tenho uma ligação direta com a fonte, assim, é muito, muito, muito bom. Quer dizer que tu tá bem no teu propósito, então, né? Sim. Porque quando a gente tá no nosso propósito, a conexão não é wireless, é aquele mais fudido. É o fibra, né? Você tá conectado em fibra direto, e aí você pergunta e ele responde na hora. Tem uma VPN direto, assim, ó, aberta a conexão. Que massa. Não, e assim, eu acho que eu e o Felipe já falamos isso, eu tá lá algumas vezes também, que o que ajuda muito é a desconstrução de crenças ruins da infância, mas muito a proximidade de Deus. A gente já conversou isso algumas vezes. Se Deus nos deu isso tudo e nós somos filhos dele, por que não se achar merecedor? O que fortalece muito a identidade é olhar para dentro e dizer, cara, eu sou o filho do Criador. Ele já me aceitou. Quem é qualquer outra pessoa para me rejeitar? Por que vai doer? Sim. Essas pessoas de 100 anos vão virar pó. Pô, eu vou ter medo da crítica de uma... Entendeu? Que é uma baita ferramenta. Deus já me deu água, o mar, comida, planeta, amigos, família, pais, mães. Ele já me deu tudo, ele já me aceitou, né? O que é a outra pessoa? Por que vai doer tanto se é um ser humano, entendeu? Sim. Então, eu acho que isso ajuda muito a fortalecer a identidade e enfrentar as críticas com mais tranquilidade. Né? Perfeito, cara. É uma ferramenta, tipo, com aquele momento que às vezes tu tá na dúvida, poxa, não, mas Deus também quer que eu seja feliz, né, cara? Por que não, né? Por que eu não vou dar essa chance? Então, eu acho que também fortalece, além de todo esse trabalho, essa desconstrução, essa nova construção, também o Deus ali no meio e tu se firma junto, né? Eu tenho uma pergunta mais cabeluda. Lá vem ele com essas perguntas cabeludas. Aqui é para ajudar o público, né? Da autossabotagem. O quanto que o medo da crítica, essa é boa, tu sabe responder. O quanto que o medo da crítica
E uma pessoa reclusa, tímida, retraída, com uma identidade distorcida, a médio e longo prazo, quais são os sintomas que pode trazer para a vida dela? É uma pessoa, vou dar um exemplo aqui, tem gente que vai se auto-sabotar e nunca querer subir carreira e ser promovido, porque quanto mais tu crescer, mais tu vai estar exposto, sofrendo medo da crítica. Tem atleta que parece que auto-sabota para nunca ir para o pódio, para as mídias. Então, assim, quanto que isso a médio e longo prazo pode impactar na vida de uma pessoa? Exatamente. A mulher do meu pai, ela tem uma carreira, ela fez concurso público, ela vem de uma ideologia, de uma mentalidade de segurança, né? Porque passou muitos desafios. E só que uma identidade muito fragilizada referente a esse tipo de coisa, de aceitação e busca por essa aceitação, mas um medo da crítica muito grande, muito grande. E ela fez um treinamento recente comigo e ela relatou dentro do treinamento, ela falou, em, 87, ela passou em primeiro lugar em um concurso público onde ela lideraria um departamento do estado de São Paulo e ela tinha o conhecimento para isso, ela passou em primeiro lugar, mas quando ela ficou sabendo que ela teria que liderar um departamento que teriam pessoas abaixo dela, ela falou, eu não consigo. E ela não apareceu para pegar em primeiro lugar um departamento todo do estado de São Paulo. Olha o que faz a autossabotagem. Ela nem apareceu para dizer que não, porque ela tinha medo das pessoas convencerem ela e ela não conseguiria lidar com esse lance de eu tô acima das pessoas, eu vou ter que liderar, e aí vem aquela fala, quem sou eu para liderar a pessoa? Porque se eu liderar e tomar decisões boas para qualquer departamento, empresa, família, pai de família, não são decisões populares, não é para ser aceito, né? Não tá vendendo sorvete de chocolate. No caso dela é medo. Medo, assim, da crítica total de não dar conta, né? E trava. Mas o medo de liderar tá enraizado lá no medo da exposição e crítica, né? Sim, porque senão a pessoa lideraria. Exato. Porque se ela não tem esse medo, cara, se eu errar tá tudo bem. Quem sou eu? Cara, eu passei em primeiro lugar, eu vou lá e vou liderar. Mas ela recusou isso. Então, olha o processo de autossabotagem. Ela não vai para lá com esse medo. Então, a autossabotagem, ela tem várias raízes, né? O medo, assim, essa identidade fragilizada é uma delas. Aí tem outros ali que a gente pode falar depois, que é a culpa, que a pessoa se sente culpada, ela vai buscar meios para se punir, para se autopunir. Então, isso gera também esse problema. E, cara, muitas pessoas não crescem por conta de culpa, não merecimento, autossabotagem, medo da crítica. E de onde veio isso? Se a gente parar para pensar. Cara, o Rolf é campeão. A gente já trocou várias ideias, né, cara? Obrigado. E tu... Vou até comer uma cuca aqui. E o Rolf... Bom, tu fez uma pergunta, agora eu vou responder. Meu professor tá aqui do lado, então um elogio pros dois. O Rolf, cara, ele sempre bate na tecla comigo. Cara, é não merecimento. Pai e mãe. Não consegue entrar num relacionamento. Pai e mãe. Pai e mãe. Muito, não digo todos, né? Que tu falou isso pra mim e eu comecei a parar pra pensar, cara. Que nem assim, por exemplo, a esposa do seu pai, muito provavelmente deve ter tido algum tipo de bloqueio ali, alguma coisa assim na infância. Porra, fudeu com ela agora nessa situação que, tava ali, coisa linda, era pra ser pra ela, né? Era. E aí o Rolf sempre traz isso, né, Rolf? Que é pai e mãe, né? É que assim, eu aprendi muito vendo, olhando para os outros e olhando para mim também. Quando eu fiz, por exemplo, um processo de coaching com o Fernando, a gente mexeu muito em identidade. O que a gente falou no último podcast? E vai de encontro com o que o Fernando estava falando. O complexo de inferioridade hoje na sociedade, pega uma foto da sociedade, das famílias, não só brasileira, é uma busca incessante por aprovação. Total. A gente estava falando de uma questão, medo de sair de um grupo do WhatsApp. Por que eu não saio? O grupo é ruim, eu recebo lixo todo dia, mas eu não saio, porque a hora que Fernando tá lá e Felipe e Malão saírem do grupo, é pedrada. Quem ficar ali dentro vai falar. E a gente vê isso em vários aspectos. A pessoa querendo ser aceita ou ficar pertencendo a um grupo para não ser criticada. Fazendo dívida, comprando o que não pode, andando com gente ruim, indo em ambientes ruins, não expondo o que pensa no Instagram, mas quando se expõe, se não ganhou as curtidas, os comentários que quer, já deleta. Ou seja, a sociedade vai pisando em ovos e gerando uma ansiedade generalizada. Sim. Por quê?
uma identidade distorcida e o medo da crítica, que muito está atrelado à infância. No meu ver, a gente falou de Deus, que tem a conexão com Deus, mas isso vem numa maturidade maior, vem depois de um tempo, não é lá na infância. E lá na infância vai formando as grandes sinapses, né? Porque o cérebro da criança até os 11 ali, ele tá virgem, vamos dizer assim, os mapas, né? É o que tu falou, eu vivi um divórcio dentro da família, pai e mãe divorciado. Dificuldade até os 30, 31 anos de entrar no relacionamento, porque tinha uma foto que casamento era uma coisa ruim. Uhum. A pessoa que viu muita escassez na infância, ela vai entender que aquilo é normal ou não pode ter as coisas. Isso vai distorcendo a identidade de merecimento. Ou tem, né? Não usa, né? Não dá o merecimento próprio, né? Tipo, poxa, tenho dinheiro, conheço alguns assim, tá? Que o cara tem grana pra caramba e, cara, bate ponto na própria empresa. Tipo, sábado, 8 da manhã, o cara tá lá, tipo, dono, puta de um patrimônio. Não que, tipo, não deva estar, mas, tipo, na minha visão, não entra. Às vezes o cara, o merecimento dele, ele não se dá isso pra si mesmo, sabe? A gente tem que perguntar por que ele tá lá, né? Porque se ele tiver, porque ele gosta, porque ele ama, porque ele o lifestyle dele, tá tudo show certo. Show de bola. Agora, se ele tá lá porque é uma crença de que o gado não engorda sem os olhos do dono, tá errado. Se é uma crença de, não, eu preciso dar o exemplo às 8 da manhã para os meus colaboradores estando aqui, cara, tá errado, desculpa, mas você não é o colaborador. Então tem que ver o porquê que ele tá lá, né? E às vezes muito também, eu tava trocando essa ideia um outro dia, o cara se identifica tanto com aquela função que ele não é aquilo, né? Sim. Primeiro ele é um ser humano, né? Então, tipo assim, ele se identifica tanto com aquilo que ele nem sabe fazer outra coisa. Que a pele dele é aquilo ali, né? Ele fala... O cara se aposenta, entra em depressão. Sim. Aconteceu, cara. Se identifica com quem ele está, não com quem ele é, né? E ele precisa fazer um empresário, né? trabalho, cara, faz, o que ele faz. Tem isso também, mas é bem legal a tua colocação, tipo, primeiro tem que identificar, né? Se o cara gosta, show de bola. Show, porque ele tá vivendo a vida que ele gosta. Felizão. Tipo assim, tem gente que passou no concurso público. Aí, pô, é certo ou errado? Não sei, depende do que a pessoa busca. Se ela busca ali no concurso público, cara, eu sou policial federal, eu gosto de ir pra cima, pro front, eu gosto de trocar tiro, é isso que eu amo fazer, show! Não, eu entrei no concurso público porque eu quero estabilidade para não passar a escassez que eu passei na minha infância. E aqui eu sei que eu vou estar garantido o resto da vida. É uma merda. Porque a pessoa não cresce na vida, ela não desempenha, ela fica com pessoas que ela não gosta, em um ambiente que ela não quer, fazendo o que ela não ama por causa de uma crença de escassez. Aí é uma desgraça na vida dela. A pessoa vai ficar infeliz, né? Qual seria um ponto, um exercício ou uma ação que uma pessoa poderia fazer? Porque tem gente que está ouvindo e está se identificando muito com isso. Eu tenho esse medo. Eu não gosto de me dispor por causa disso. Tem gente que agora está pensando em pai e mãe, em infância. Começa a fazer uma retrospectiva. Isso, né? Eu vou dar um exemplo. O Talai entrou no podcast aqui falando sobre a doação ali, do servir, de ajudar, um programa de... Deixa eu me recapitular ali. Doação de alimento, doação de... Isso é um movimento de imediato que resolve, por exemplo, o complexo de inferioridade. A pessoa que se sente menos que os outros, ela começa a servir, ela automaticamente ela já começa a fortalecer a identidade e se achar mais importante e interessante. Qual outro ponto que tu acha fundamental? Para uma pessoa que tem muito medo de se expor, muito medo da crítica. Eu já vou chegar na timidez, mas daí é a próxima pergunta. Tá. Uma pessoa que tem muito medo da crítica, qual seria o exercício principal para identificar a raiz, que tu ia falar de onde vem, qual é a raiz e como conseguir desconstruir, construir uma identidade fortalecida? Tá. Não tem um exercício específico, não tem uma fórmula mágica. Não existe, não é vou jogar um pozinho de pirlim-pim-pim na cabeça da pessoa e tá tudo resolvido. Por quê? É uma história. Assim que eles iam, né? Vamos encerrar o podcast. A pílula do Matrix. Toma essa aqui, tudo se fez. Vai dar tudo certo, né? Então não tem uma, né? Porque foram várias histórias. Quantas vezes você ouviu seu pai falando que você não fez mais que obrigação? Cara, foram muitas vezes. Algumas, isso. Quantas vezes você ouviu pessoas falando que ganhar dinheiro é difícil? Foram muitas. A maioria. Então não tem um específico, a não ser um caso que gerou um impacto, um choque emocional muito forte,
que dali despertou várias coisas. Por exemplo, eu tive uma cliente que ela tinha pavor de falar em público, pavor. E aí a gente falava em pegar o microfone e ela, cara, não consigo, não dá, eu não consigo. Muita gente tem, né? Muita gente mas tem. Assim, pavor da mão suar, dela ficar desmaiar. Assim, Minha mãe tem isso. Exato. Minha mãe tem isso. Aí a gente foi pesquisar na história dela o que tinha acontecido para ela ter aquele pavor. E a gente chegou que em mais ou menos 5 anos de idade, ela teve um momento que ela veio apresentar um trabalho de escola pro pai, ou ela foi apresentar uma roupa que ela tinha colocado, e os pais estavam numa mesa assim com alguns amigos, e quando ela chegou ali, que ela foi apresentar, o pai olhou para ela e falou, nossa, isso tá ridículo. E ele pegou aquilo, mostrou para todo mundo e a mesa toda deu risada. Naquele momento ela teve um choque emocional de vergonha e ela falou, eu não posso mais me expor, porque se eu me exponho, as pessoas podem rir de mim. Aí o cérebro cria um mecanismo de autodefesa e fala, cara, eu não vou deixar você passar por essa dor de novo. Genial. E ele tira você daquilo. E qualquer momento que você pode passar por aquilo, o cérebro é como uma máquina, ele desliga. Ele fala, para, sai daí, alerta, você pode passar por aquilo de novo. Então a gente achou ali, conseguiu ressignificar isso e hoje ela se tornou palestrante. Então, assim, ato específico a gente achou, mas tem que talvez achar esse que teve o choque emocional, ou se foi ao longo da vida, aí a gente tem que fazer um trabalho de fortalecimento. E a longo prazo, a pessoa que nunca se expõe e não consegue resolver, só piora, né? Porque quando vai chegar o momento dela se expor, ela vai se auto-sabotar para fugir daquilo, né? Sim. Por exemplo, a gente convida alguém para vir pro podcast. Se a pessoa é muito tímida, ela vai dar um jeito de sabotar e não vir, por exemplo. Sim. Ou o Fernando tem um aluno dele que teve resultado, ele quer chamar na frente da turma. A pessoa sempre vai fugir ao ponto de criar uma foto no cérebro e dizer, isso aí realmente não é para mim, né? A pessoa sempre vai fugir dessa situação. E tu faz esse tipo de terapia, por exemplo, assim, que nem essa pessoa que tinha medo de falar, tipo, ela pode te contratar e agora uma dúvida mesmo que eu tenho, assim, tipo, como tu faz esse trabalho... Fiquem até o final, pessoal, no final a gente vai vender um curso. Uma pessoa só, porque palestrante, beleza, mas tu faz esse acompanhamento. Eu já fiz bastante individual, que foi isso que o Rolf até fez, a gente fez esse trabalho de fortalecimento de identidade. Hoje eu saí do individual porque ele não é escalável. E aí, enquanto eu estou atendendo eu poderia estar atendendo 200 pessoas. No digital, por exemplo? No digital e no presencial mesmo. Então, palestra. Por exemplo, palestra ou treinamento, né? Eu faço isso hoje no treinamento, que é um treinamento de inteligência emocional, onde a gente vai lá e resolve muitas coisas. E aí tem técnicas para fazer em grupo mesmo, para quebrar essas crenças, esses bloqueios. É, né? Genial, eu fiz o curso. Legal. E aí a gente consegue resolver. Então, assim, pensa assim, atrás de toda tem tanta emoção nesse curso que tem um exercício dele, eu não vou falar aqui, quem quiser tem que ir no curso. Que eu saí de lá, o exercício da confiança no próximo. Que eu saí de lá, 2 meses depois eu fui pular de paraquedas. Eu falei isso pro Fernando. Porque ele mexe tanto com a emoção em grupo ali nas pessoas que não tem, cara. Tem gente que chora, tal, tudo aqui eu não vou descrever tudo, mas mexe naquela sinapse. E aí eu fui pular de paraquedas, reforça mais ainda, né, a confiança no outro, que se o cara não puxar o paraquedas, nós vamos pro chão, né? Vamos pro chão, né? Tem que confiar bem, né? Quando eu cheguei na porta, eu vi o bendito curso do Fernando. Por exemplo, minha sogra, ela, 55 anos da vida, medo de dirigir. Não tinha carta, não tinha habilitação. E ela fez esse treinamento, naquela dinâmica ela destravou, e aí começou a fazer aula de carro, tirou a habilitação dela e hoje ela dirige feliz. Porque ela não acreditava, não confiava nela e nem nas pessoas, e aquele medo fazia com que ela não dirigisse. Depois que reprogramou isso na mente dela, ela então fechou. A pílula... A pílula tá aqui, ó. Fala com o Talaia, destrava tudo e o pau vai pegar. É isso aí. E, cara, assim, é simples, não é fácil, tem técnica certa pra fazer e dá pra fazer. E tem que ter a coragem de tomar esse primeiro passo. Tem. Até pra isso tem que ter a coragem. A longo prazo, tu acha que pode cansar uma pessoa? Vou pegar um exemplo. Uma pessoa pública muito exposta. Uhum. Eu não vou entrar na política aqui, mas presidente dos Estados Unidos, Vladimir Putin, Luciano Hang, Jair Messias, artista, músico, uma pessoa muito exposta o tempo inteiro. Por mais que ela tenha uma crença fortalecida, tu acha que pode pesar
emocionalmente, psicologicamente a longo prazo? Essa pergunta não estava no script, mas eu quero te botar em checkmate, né? Cara, eu emocionalmente, psicologicamente. Se tu tivesse muito exposto à nação hoje. Acho que sim. Sim? 180 milhões de pessoas. Acaba sendo até, acho que... Por mais que tu tivesse forte, firme nas tuas decisões. Pega uma foto do Bolsonaro, por exemplo. Boa. Quando ele estava fazendo as campanhas e agora. Olha o quanto ele envelheceu em 2 anos, 2 anos e meio. Verdade. É nítido. Você vê que ele se destruiu, secou. Ele era outro cara há 3 anos atrás. Então pode sim pesar. A pessoa tem que estar muito bem fortalecida. E a crença de escassez ou qualquer outra crença, ela vai crescendo conforme a gente vai tendo as small wins, as pequenas vitórias. Tipo assim, hoje eu não tenho mais crença de escassez? Tenho. Quer ver como você também tem? Você pode ter dinheiro. Vamos viajar para Dubai e ficar naquele hotel de Dubai que custa $20 mil uma diária lá, e aí a gente vai almoçar e o almoço custa $2 mil. Burj Khalifa. Burj Khalifa? Vamos lá? Já o cara, puta merda. Eu sei que você tem dinheiro pra isso. Se você pegar ali, não sei o que, você tem dinheiro. Só que, cara, tá muito acima. Opa, então ainda tem um bloqueio. E aonde a gente for subindo, vai tendo esse bloqueio. Se eu chegar pra você e falar hoje assim, pega R$1.000 aqui e doa pra uma pessoa. Eu sei que no momento que você tá, já é tranquilo. Mas para algumas pessoas que estão assistindo, R$1.000 tá louco? Porque a crença ainda tá ali. Esses caras são arrogantes. Então ela vai crescendo conforme a pessoa, vai vencendo essas etapas. A gente falou que a escassez é uma velha. A escassez é uma velha que tá sempre num andar acima, né? Quando tu sobe para aquele andar, a velha da escassez pergunta assim, o que tá fazendo aqui no Burj Khalifa? Pagando no café da manhã $2 mil. Se tu resolver isso, ela vai pro terceiro. Não tem Quando tu chega pra andar com um carro importado, sim, o que tá fazendo aqui? A escassez, ela tá sempre se incomodando. Aí se tu chegar no último andar, a velha pula pro outro prédio e vai infernizar outra família. É isso. Aí não tem mais o que fazer, ela vai se mudar. Mas é bem isso, porque quando tu muda pro apartamento que tu quer, tu não se vê lá, não se vê. Quando tu tá nele, tu não consegue pensar num próximo. Sim. Porque é o nível que mudou, né? Tu deu um exemplo legal uma vez, eu me lembro até hoje, de uma sala de palestra, que a primeira palestra que foi fazer em Brusque, acho que foi, tinham menos pessoas, menos quantidade de pessoas, uma quantidade menor, e emocionalmente tu já não estava tão forte preparado e tu achou que a sala era gigante. Sim. E na última vez que tu foi, estava cheia a sala e ele achou que a sala era pequena. Era pequena. Porque era um outro Fernando, entendeu? Percepção, Essa eu nunca esqueci. Porque eu usei pra minha vida e disse, tem situações que eu não tenho mais medo, ansiedade. Cara, fazia tempo que eu não falava disso. Essa daí é muito legal. Por quê? É igual tu é piloto de motocross. Chegar numa pista do Mundial hoje. Esse exemplo é muito legal, né? Tudo assusta. Se tu passar 3 meses na Europa, treinando com o campeão mundial, tu vai lá pra uma pista muito maior, tu vai dizer, isso aqui é quebra-mola. Isso aqui é quebra-mola, é asfalto, vamos lá, prepara a moto e vamos. Porque tu se preparou para aquele nível, né? Perfeito. E é bem isso aí, que você vê que a crença ela vai junto. É a velha. Cara, quando eu vi aquela sala de palestra assim, a primeira vez que eu fui, falei, cara, era assustador, sabe? Maracanã, né? Maracanã. Eu falei, cara, eu tô no Maracanã. Aí quando eu cheguei lá depois de, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos ministrando treinamento. É o quarto do Jack. Falei, eles diminuíram a sala aqui, o que aconteceu? Parecia que era um palco gigante e agora é só um negocinho desse tamanho aqui. E aquilo me chocou, assim, falei, cara, olha como essa crença ela vai acompanhando. Por isso que o conhecimento ele não tem fim, o desenvolvimento não tem fim, e aí as pessoas de forma arrogante falam, não, eu não preciso disso, eu não preciso mais evoluir ou crescer. Aí que começa a queda mesmo dessa pessoa, porque os resultados vão vindo, a crença não acompanha, e uma hora tem mais resultado do que crença, esse resultado engole a pessoa. Ela toma as decisões erradas e aí acaba caindo. E assim, eu tava vendo um curso, uma palestra de um psiquiatra muito legal, um cara famoso aí no Instagram, que ele falava sempre que timidez é egoísmo. E eu não entendia por quê. Por que uma pessoa tímida é egoísta? E não entendia. Aí ele entrou num podcast e falou, timidez é puro egoísmo, porque tu tá tão preocupado com o que os outros vão pensar e falar de ti, que tu acaba nem se levantando no restaurante para ir no banheiro. Tem gente que é travada a esse ponto. Sim. Tu não consegue falar o que tu pensa numa mesa, tu não consegue chamar um garçom e pedir o vinho que tu quer, tu é tão tímido
que tu não consegue se expor em lugar nenhum, falar nada do que tu pensa, e essa mesma pessoa vai dizer, hoje é impossível conhecer as pessoas, eu não conheço mais ninguém. Mas é porque ela não emite a opinião dela e também não está preparada para ouvir a do outro, por egoísmo, né? A pessoa é tão egoísta que ela tem o medo de que os outros... Ela está sempre pensando nela. Ela está sempre projetada para dentro. Faz sentido? Tá? Não sei se eu consegui explicar bem aqui. Perfeito. Eu até tenho uma pergunta. Eu disse, é verdade, a pessoa tímida é egoísta. Aproveitando esse gancho, para vocês dois, tipo, vocês acham que tem algum tipo de personalidade, porque eu estudei o Enneagrama ali, tem os tipos de personalidade, tem algum tipo de personalidade que ele é mais predisposto a isso, ou não? Ou quando tu vai trabalhar com alguém, tu tenta captar esse tipo de personalidade? Porque tem, né? Tem aquele cara que ele é meio que líder, já nasce líder, tem aquele que já nasce mais tímido. Então, dessa forma, assim, talvez a pessoa se identificar, ou existe algum tipo de situação em relação à personalidade da pessoa, vocês acham? O Fernando até tem, né? Só para dar o início aqui, ele tem um curso de perfis comportamentais, né? Sim. Aí tem algumas teorias do temperamento, com perfil comportamental, mas que fazem casamento, né? Eu parto do princípio que todas as pessoas são boas e busco o mínimo de julgamento possível, porque não é possível não ter nenhum julgamento, mas eu busco o mínimo possível. Quando a gente fala assim, todas as pessoas que são tímidas são egoístas, eu tô colocando um rótulo nessas pessoas que elas nem sabem o porquê são egoístas. Elas nem sabem. Mas pode ser que seja, tá bom, mas ela não sabe. Agora imagina assim, ela é tão fragilizada que ela não consegue desenvolver aquilo e eu ainda vou lá e rotulo ela como egoísta. Eu prefiro não fazer assim. E aí eu prefiro, olha, vamos trabalhar isso aqui que você tem de desafio. Você relacionou o egoísmo com timidez. Timidez com egoísmo. Timidez com egoísmo. Por que a pessoa é tímida? Porque ela não se aprova, não se aceita de alguma forma, ou porque falaram muitas coisas ruins para ela e ela assumiu aquilo como verdade. É tanto lixo emocional que ela fala, eu não vou me expor, eu tenho medo de me expor, porque senão vão me julgar, vão me criticar, assim como essa minha cliente. É injusto eu chamar ela de egoísta, porque ela passou um choque emocional na infância que construiu algo ruim nela. E aí a gente resolveu e ela conseguiu melhorar. É assim, são percepções, não é o certo nem o errado, mas eu parto do pressuposto que todas as pessoas são boas. Se ela tá agindo, se ela tá ferindo alguém, é porque ela já foi ferida. Mas tu acha que isso tem relação... Assim, ó, eu trouxe à tona aqui, não que todas, né? E eles estavam discutindo se toda pessoa que era tímida tinha relação com o egoísmo. Sim. Tu acha que tem relação ao perfil comportamental? Algumas teorias de psicólogos falam de temperamentos, né? E eles trazem que uma das causas do sofrimento humano é a pessoa deslocada do elemento dela. Por exemplo, eu vou fazer uma relação com 3. A pessoa com um elemento muito terra, muito estável, o elemento dela é esse. Ela nasceu com esse temperamento. É o temperamento melancólico, a pessoa estável, conforme estável. Se tu botar ela para ser uma comunicadora, relações interpessoais, está na mídia, ela vai sofrer. Sim. Ali para ela não está no ambiente dela. E tem pessoas influentes, que é a pessoa que ela tem um elemento muito mais ar, exatamente, que por onde ela trafega tá tudo bem. Espalha em todo lugar. Exatamente, que eles chamam de sanguíneo, um temperamento sanguíneo. Tu falou da tua filha até, né, que tu já consegue perceber. Ela exposta, ela está no ambiente dela. Então isso pode ter uma relação. A gente fala muito das empresas, né? Botar um conforme na diretoria comercial, essa pessoa pode sofrer muito. Sim. Porque ela não está no ambiente dela. E botar um influente no financeiro, na contabilidade, uma pessoa sanguínea, explosiva, comunicativa, ela pode chegar a entrar em depressão. Sim. Então a pessoa deslocada também do ambiente dela, do símbolo dela, do temperamento dela, do perfil comportamental dela, pode acarretar uma grande doença emocional. Se ela não se conhece, sim, total. Ela fica o tempo, pode passar a vida ali achando que ela é o problema. Mas eu achei muito bonita a tua delicadeza até de abordar isso em alguém, porque a pessoa, como tu falou, já tá ferida, e tu vai lá ainda, tá aqui o teu rótulo. Tipo, tem que ter uma sensibilidade também, né, cara, pra lidar, porque a pessoa, o que ela menos precisa é mais isso, né? Então achei muito legal.
Isso que você falou, Rolf, pensa assim, ó, não é que a pessoa é envergonhada. É diferente a pessoa ser envergonhada e ser tímida dela ser introvertida. Existem pessoas que são mais introvertidas e pessoas que são extrovertidas. O influente, ele é mais extrovertido. Ele carrega as baterias dele, ele se energiza conversando com pessoas. Pessoas que são mais terra, estável, conforme, eles são introvertidos. Eles carregam as baterias, a energia, mais quietos, em casa, sozinho. Então não tem certo ou errado, cada um age de uma forma. Aí quando eu falo que é tímido, a timidez ela já vem de um bloqueio. Porque não é que o conforme, ele não é o cara mais comunicativo, que ele não vai parar numa reunião, ele vai falar, vai se expor. Agora, uma pessoa que é influente, ela pode ser tímida, por um bloqueio. Verdade. E uma pessoa que é conforme pode ser tímido. E uma pessoa que é conforme pode não ser tímido, se comunicar muito bem, mas não quer dizer que ele é expansivo, que ele gosta disso. E uma pessoa que é influente também pode. Então, quando a gente vê de bloqueio, coisas que vêm de bloqueio, todos podem ter ou ninguém pode ter. Mas olha como é legal o autoconhecimento, né? Tem muita relação, tem muitos elementos e fatores que resolvidos a pessoa se torna um grande potencial, né? Sim. Tem bloqueio emocional, tem infância, tem o temperamento, tem a identidade, tem muita coisa junto ali para a pessoa estar travada ou não, né? Quando você fez o treinamento do destravar na fala ali, o voice, a gente faz um campeonato, eu não sei se você lembra, na sua turma eu acredito que foi, que teve uma mulher que ganhou o campeonato de comunicação do treinamento. Ah, tu lembra disso? Eu lembro dela. A memória do cara é boa. Isso aí. E ela era conforme estável. Então imagina numa turma de 40 pessoas, 50 pessoas, quem foi a que palestrou melhor foi uma conforme estável, que é uma pessoa que tem picos de introversão maiores do que de extroversão. Então não é porque a pessoa é introvertida que ela não pode ser uma excelente comunicadora. Aí ela desbloqueou emocionalmente. E conseguiu falar muito bem. Também caminha nessas duas, né? A gente também caminha. Eu acredito que eu devo ser extrovertido, porque eu me recarrego. Conversando, batendo papo, preciso sair de casa, volta. Só que eu tenho os meus momentos também, né? A gente também trafega nessa via, né? É muito legal. Isso é uma balança, né? E aí imagina assim que eu posso ser 50% introvertido, 50% extrovertido. E aí eu trafego muito bem. Se eu tô com as pessoas, tá bom. Se eu tô em casa sozinho, também tá bom. Só que tem pessoas que puxa um muito para cima e o outro muito para baixo. Que não aguentam, não suportam ficar em casa sozinhas, porque começa a ficar louco, eu preciso ver gente. Porque a extroversão dela é gigantesca. E aí existe o contrário também, pessoas que a introversão dela é muito grande. E ela não gosta de ficar com pessoas, de falar, e ela gosta de ficar mais no mundo dela, no mundo quieto. E não tem nada de errado nisso. O errado é quando essas pessoas vão para um psicólogo, porque chega na escola, seu filho é hiperativo, seu filho ele não para, seu filho quer chamar atenção o tempo todo. E não tem nada de errado, ele só é extrovertido. Aí vai lá e dá uma Ritalina para a criança, para ela ficar mais calma. E aí eu destruo a habilidade do meu filho ou da criança por uma falta de inteligência do autoconhecimento. Ou ao contrário, não, seu filho é muito quieto, ele não se conecta com ninguém, ele não fala com ninguém. A gente precisa dar um remédio para ele e aí dá-lhe remédio para querer arrumar alguma coisa que é do perfil da criança. Genial. Genial, cara, ele tá falando um ponto aí, mas enfim, pode falar. Quando eu fiz foi até indicação do meu contador, que a gente também tem uma amizade, assim, ele me indicou para fazer o curso do Enneagrama. Sim. E eu ali me identifiquei com um tipo e tem os vícios. E, cara, aquilo ali foi um game changer. Porque tinha pessoas que eu não gostava, eu não admirava certas coisas nelas. E eu, a partir daquele momento, porque é pra ti, mas também é pra fora. Claro. Cara, eu comecei a olhar, mas o cara é organizado. O cara tem essa vantagem, o cara tem essa vantagem. E eu tinha o cara como um ruim, porque não era igual eu. Sim. Então, o cara, aquilo ali pra mim foi animal. Foi tipo assim, um divisor de água, sabe? No meu autoconhecimento.
Foi muito legal e vai tudo de encontro com o que tu tá falando. Assim. Não, o que o Fernando falou é genial, porque existe hoje na sociedade não só crianças, né? Consultórios cheios de pessoas receitando um abafador para o potencial daquela pessoa. Exatamente. O adulto pode ser o álcool, a droga, o cigarro, remédio, comida, vitamina. remédio antidepressivo. Não estou fazendo uma generalização nem julgando ninguém, mas porque a pessoa está deslocada do perfil e do elemento dela na vida. Então ela se acha, ela vai se distorcendo todo dia incapaz. Sendo que um autoconhecimento resolveu só deslocar a pessoa de lugar numa empresa. Se me botar para fazer contabilidade e planilha do Excel, eu vou entrar em depressão. Depressão. Eu preciso pegar o carro hoje, como eu vou sair daqui para Curitiba. Feira, conversar com gente, encontrar vocês. Mas se me bota ali, e se eu não me conheço, daqui a pouco eu estou tomando remédio, álcool, não quero mais sair de casa, porque eu vou me achar ruim. Eu não consigo fazer isso. E muitas crianças já estão vindo com esse diagnóstico, né? Ah, a tua família tem... A tua filha ou teu filho tem TDA. O teu filho tem hiperatividade. Cara, ele está deslocado do potencial do menino, entendeu? Da menina, entendeu? Talvez o negócio dela é ficar quieta e tocar piano. E o outro é pegar o microfone e liderar uma turminha. Sim. E entendeu? Então, muito seria resolvido. Tu deu um exemplo perfeito, cara. Os nossos filhos aí vão estar na frente, né? Total. Já vamos direcionar. Tem o tino pra isso. Meu filho, eu falo com ele desde a barriga da minha esposa. E eu elogio ele desde a barriga dela. Todo dia eu falo que eu amo ele, que ele é vitorioso, que ele é vencedor, que ele é um grande homem, que ele é um grande líder. Porque eu sei que isso já vai gerando crença. O hipocampo dele ainda não está pronto e ele não vai lembrar disso. Mas não é porque ele não lembra que ele não viveu. Então ele não lembra porque... Tá registrado. Ele só não consegue ligar os fatos do córtex visual, do córtex auditivo, do córtex sinestésico, mas ele sentiu, ele viu, ele ouviu tudo isso. Top. Então tá lá registrado. E é esse registro que nós não tivemos adequado e por isso que a gente precisa se lapidar, se desconstruir para construir uma nova identidade. E aí você vê que tem a identidade das crenças, as crenças vêm através desses bloqueios ou das potências. E tem o perfil natural, que é aquela habilidade natural. Tipo, tô jogando bola com a minha perna direita. É o elemento da pessoa. Sou eu no meu estado de flow. Aí se eu sou destro e eu quero chutar com a esquerda, vai dar certo? Não. Aí você é um cara excelente comunicador, um cara bem articulador, que conecta com pessoas, que consegue fazer as coisas acontecer. Show, agora você vai fazer planilha, agora você vai fazer o finanças, você tem que bater esses números, os centavos desses números. Vai lá, faz. Aí o cara trava, porque não é a perna direita dele, ele começa a jogar com a esquerda. Boa. E cara, aí o bicho dá uns exemplos. Metáfora simples assim. E muito bom, velho. Sério, eu tô aprendendo pra caralho. Mas é isso aí. Fechou, turma. Acho que é isso aí. Eu queria... Tu tinha alguma coisa que tu queria falar? Cara, então nós vamos pra finaleira. Deixa as tuas mensagens de agradecer aí, Fernando tá lá. Não, bem tranquilo. Foi só um prazer aí conhecer aqui, estar presente nesse podcast. É assunto que vai aí... Nós vamos chamar de novo. Dia dentro, pode. Nós vamos chamar de novo, então. A gente pode falar mais sobre isso, mais sobre empresa, mais sobre vídeo. Legal, tem a parte da gestão de empresas que é interessantíssimo, né? A gente aplicar isso na empresa, né? Sim. Porque até estava falando um dia com o Natan, até então também o que vinha à minha cabeça é que, poxa, a empresa é uma coisa, a família é outra e eu sou outra. Cara, por que não pode ser uma empresa? O que é espiritual, né? O que é ser espiritual? Cara, eu acho que é a ligação. Por que não pode ser uma empresa espiritual com sensibilidade, né? Eu vou comprar um terreno, eu uso da minha sensibilidade. Eu levo a minha esposa, que tem uma sensibilidade absurda. Ela leva minha guru, eu levo ela. Bota ela lá, vem aqui. Deu? Não, esse não deu. É o sensor, né? Você pega o radar, cara, batata. Fica pitando. Detector de metal na praia, né? Cara, é uma ferramenta animal, entendeu? Eu tenho sensibilidade, mas, claro, não se compara dela. Então, cara, acho que, isso pra mim foi muito difícil de desconstruir, sabe? Então, talvez a gente possa, num segundo momento, estar falando disso também, de como fazer essa gestão de uma forma mais humana, mais espiritual mesmo, né? Mais ligada a Deus. Temos 3 gestores aqui, eu sei que o Fernando é um cara bem humano também.
E de vez em quando a gente tem que ter casca grossa, mas dentro tem um coração ali, né? Sim. Eu acho que é um bom próximo assunto para falar, quando a gente entrar na questão de gestão, pessoas, contratação, essa administração, que é um barco, é uma equipe, né? Um insatisfeito ali pode afundar o barco, então seria um próximo assunto. O empresário aí, ele tá fazendo um malabares, né? Muitas peças soltas, né? Exatamente. Então é isso. Mas, Fernando, a gente sempre deixa um exercício para a turma que ouviu aí, as fichas que caíram, ou uma frase, alguma coisa prática para fazer, quando desligar o podcast, fazer. E hoje a missão é tu deixar um exercício aí. Você não vai falar nada. Minha missão deixar um exercício prático, tomar uma atitude, sair de um grupo do WhatsApp, trocar de turma. Tu tem que deixar aí pra turma, cara. Sai do grupo do WhatsApp. A gente fala, né? Sai do grupo do WhatsApp hoje. Esse aí já que vocês já falaram, eu não vou falar, mas sai. Se você faz do grupo do WhatsApp lá que não serve pra nada, e aí eu estendo não só pro WhatsApp, mas aquelas pessoas que também não te agregam em nada. Cara, sai de perto dessas pessoas que não estão na mesma visão que você tá, elas só vão atrasar o seu sucesso, o seu resultado. Quando eu determinei ter sucesso na minha vida, que foi com 35 anos, alguns amigos chegaram para mim e falaram assim, não, mas você tá meio distante, você não é mais nosso amigo. Você sumiu. Vem aqui, tá metido. Vem tomar uma com a gente. Eles usaram de todos os argumentos possíveis para me manter próximo, porque eles queriam que eu ficasse ali. E eu falei, cara, obrigado, mas eu não bebo mais do jeito que eu bebia, obrigado, mas eu não tenho mais tempo, eu preciso focar naquilo que eu preciso. Mas você não é mais nosso amigo, você precisa ter descanso também. Aí eu pensei assim, falei, cara, deixa eu olhar quem tem o resultado que eu quero ter. São essas pessoas aqui. O que essas pessoas estão fazendo no final de semana? Tá trabalhando, tá palestrando, tá ministrando treinamento, tá gerindo a empresa, tá estudando, tá cuidando da família. Do corpo, da saúde. Quem é que eu tenho que ouvir? Essas pessoas ou essas que não têm o resultado que eu quero? Falei, cara, chega, eu vou ouvir essas pessoas. E aí eu comecei a modelar, seguir, fazer as mesmas coisas e a vida começou a crescer. A ponto de amigos, de forma pejorativa mesmo, tirar sarro, que eu estava me desconectando, mas depois de 2, 3 anos, esses mesmos amigos que tiraram sarro vieram, cara, eu vi que você está tendo resultado, o que você está fazendo? Me ensina aí, me ajuda. Que legal. E eu falei, cara, ajudo. Pega esse livro aqui, lê esse livro, vamos debater sobre esse livro. Quando você terminar de ler, você me avisa, tá? Até hoje. Pergunta se ligaram. Não leram. E a vida continua igual. E os caras estão na mesma, né? Na mesma. Bingo. Então, se você quiser ter resultado, começa a se conectar com outras pessoas. Sai do grupo de WhatsApp, para de ver TV que não presta pra nada. Se conecta com pessoas. Por quê? Quando eu tô aqui, só dessa conversa que a gente tá tendo, já me tira da zona de conforto. Cara, tirou hoje, tá lá. Tirou. Eu tô falando maravilha. aqui, ele falou, eu construo casos de alto padrão, não sei o quê. Eu falo, cara, eu tô devagar. Por que eu não tô construindo ainda? Eu tenho dinheiro, eu tenho tudo. E assim, eu faço muita coisa. Eu falei, eu tava até 2 horas da manhã ontem ministrando palestra, chegando em casa. Top. Hoje eu tô aqui Já cedo. tá aqui. Mas já me tirou da zona de conforto. Eu já vou buscar terreno, já vou buscar as coisas para começar a fazer. Então, pessoas boas do nosso lado fazem a gente sair da zona de conforto. As pessoas ruins, elas servem como âncora. Tira as pessoas. Fala, mas eu não tô deixando a minha família, eu não tô deixando meus amigos. Não, você só tá arrumando outros que têm o mesmo propósito que você. Só isso. Top. Aí cerejinha do bolo aí pra galera, né? Maravilha. Cara, prazer te conhecer. Tamo junto, Eu acho cara. que a gente vai se ver muitas vezes, né? Ainda vamos conectar cada vez mais, assim. Muito obrigado também pelo teu tempo, ter vindo aqui. Veio lá de Floripa, pegou um baita num trânsito ali, né? E, só agradecer mesmo. Aprendi um monte aqui contigo hoje, cara, e fiquei bem feliz aí com o convite que o Rolf fez e que tu aceitou. E que seja só a primeira página aí de um grande livro aí. Massa. É um prazer compartilhar aí com o pessoal, estar aqui com vocês também. Obrigado pelo convite. Show, que bom que tu veio, cara. Eu que agradeço. Felipe, Atalaia, é isso aí, né? Vamos pra próxima, né? Nem a Marília Gabriela veio, ela podia encerrar pelo menos o episódio. Hoje não teve. Encerra pra cima. Eu não tô inspirado agora. Tá com vergonha?
gancho do assunto. Tem que ser o momento Tem que ser a pergunta certa para eu falar, Fernando, por quê? No segundo momento, então. O segundo vai ter. Então tá bom, é isso aí, minha gente. Sigam a gente aí nas redes sociais, curtam esse vídeo se você está vendo no YouTube, manda para aquele amigo que está travado, manda para a sogra, manda para o pai, manda para o filho, para o irmão. Quando a gente lançar os cursos, comprem da gente. Conecte aí com o Thalaia, que ele já está nesse caminho aí muito bacana. Passa o Instagram, tá lá, isso aí? Fernando Thalaia Oficial. Segue lá, tudo junto. Fechou, então, é isso aí. Esse foi o nosso episódio de hoje. Você vai poder escutar aí no Spotify, no YouTube. E sigam a gente, né? A gente está começando aí, estamos bem felizes com esse projeto. E um grande abraço a todos. Valeu, pessoal, obrigado. Valeu, pessoal. Grande abraço.